Em meio às fileiras dos pequenos Digimons sagrados do Panteão, um Poyomon era encaminhado à formação de soldados rasos, formação que tipicamente criava Pidgeymons para então integrar o exército de prontidão. Mas um fato curioso aconteceu. Realizando seus treinamentos, seguiu o caminho natural, evoluindo para um Tokomon e posteriormente para um Patamon, concluindo seu treinamento e passando seu período de internato nas muralhas do Panteão, posição de patrulha, onde aprenderia muito. Neste período, surgiam notícias que um dos discípulos de Seraphimon havia adotado uma forma estranha, evoluindo para um ser sagrado, mas na forma de um animal. Eles se referiam a Balushimon, a qual dividia opiniões sobre a inserção de Digimons feras no Panteão. Outro ponto que criava animosidade era o conflito que estourava no Império de Troia. Criaturas obscuras invadiam o reino, sendo discutido pelas autoridades do Panteão o envio de reforços ou não. Patamon, como vigia, viu durante a noite alguns dos Digimons que invadiam o reino. Eles estavam próximos à fronteira, eram Black Growlmon, e animado, desejando entrar em um combate real pela primeira vez, tentava convencer seus companheiros de deixar o posto e irem juntos enfrentar a criatura, alegando que era o dever dos anjos combater o mal sempre que os visse. O Rolyangemon, encarregado pelo batalhão Mirim, tirava um cochilo, permitindo que as intenções torpes dos recrutas pudessem se desenrolar. Com a maior parte temendo e preferindo não se envolver, Patamon conseguiu convencer um pequeno grupo a enfrentar a besta, e se aproveitaram da desatenção de seu superior para ir até lá. A personalidade de Patamon era cruzadística, confiante de si e animoso ao combate, indo de forma inconsequente para fora das muralhas provocar aquela fera. O resultado óbvio se fez, assistindo à morte de alguns de seus colegas em frente de si, sem nada poder fazer, pois havia sido imobilizado pelas grandes patas do dinossauro que se preparava para devorá-lo. Mesmo diante daquela situação amedrontadora, Patamon de fato não recuava, se mantinha centrado e enquanto esperava o pior, recitava uma ladainha, amaldiçoando Growlmon, como se impusesse um castigo divino à fera, passando naquele momento por uma evolução, se tornando um Kotlymon, emitindo uma luz tremenda, cegava e afastava a Black Growlmon, desferindo então rajadas de ventos cortantes que flagelavam o oponente. O castigou até a exaustão, jogando de fato uma maldição contra o oponente, emitindo um ataque alado, purificando Growlmon e milagrosamente o transformando em seu vassalo, em uma criatura racional que seguia suas ordens. Seu superior viu ao longe a batalha e ficou surpreso com a força de Kotlymon, mas não era uma visão apenas positiva. Era a segunda fera sagrada que adentrava o Panteão, e sabendo da polêmica, ele já se preparava para encaminhar a situação a seus superiores. Retirando Kotlymon das fortificações, ficou afastado. Seraphimon julgou o caso e Growlmon foi examinado. O arcanjo via como uma oportunidade de estudar mais a fundo o que de fato eram aquelas criaturas obscuras que vinham aparecendo na região e como eles poderiam purificá-los. Era uma novidade para todos, talvez de fato um milagre. A decisão final era de integrar a serpente alada às forças regulares, com Kotlymon ficando à disposição do Panteão como qualquer outro anjo. Apesar do veredito, a questão política por dentro do Panteão dividia os anjos. Kotlymon era um tanto quanto retalhado por alguns superiores e sentia a pressão que existia no Panteão, passando a trabalhar internamente no Panteão. E durante os seus trabalhos seguros, conheceu uma Cubimon que havia conseguido um visto para residir dentro das muralhas. Kotlymon discordava bastante das teses do equilíbrio de Cubimon, e por seu temperamento extremo, sempre resultavam em calorosas discussões.
mas gostava de ouvir sobre as teses de equilíbrio entre as forças e passou a estudar mais, controlando melhor sua personalidade intempestiva. Após certo tempo de calmaria, uma nova invasão ocorria. Murmucus-Mon ceifava a cabeça de Duffet-Mon e Lord Knight-Mon, os governantes do Império de Troia, sendo as tropas do Panteão organizadas às pressas. Era uma situação de gravidade máxima. Coatlimon teria a missão de comandar um batalhão, desempenhando um bom trabalho e vendo a batalha de surgimento de King Longmon, que se tornara um grande dragão do Panteão, fortificando a ala das feras aladas no Panteão. Era um novo marco. Pela primeira vez, uma fera sagrada alcançava um alto posto entre os anjos. O Digimon seria então levado ao batalhão de expedição e passaria a realizar missões para fora das muralhas em nome dos anjos. E teve a permissão de levar consigo, como um verdadeiro parceiro, Growlmon, se tornando uma poderosa e conhecida dupla, mas agravando ainda mais os boatos internos, pois um Digimon vírus integrava o batalhão sagrado. Mas apesar das polêmicas, conseguiram levar uma carreira militar de sucesso, até que novamente se tinha uma nova emergência. Foi decretado um recolhimento para todas as tropas do Panteão. Era uma batalha sem precedentes. Um grande exército de Diaboromons realizava um ataque ao Panteão, com hordas e mais hordas, causando grande destruição e sendo impossível a defesa das terras sagradas. Coatlimon logo retornou e a dupla lutou arduamente. A invasão acabou por reduzir as fileiras de anjos quase a zero. Era uma ameaça apocalíptica sem proporções. Com a chegada da alta casta dos anjos, a situação passava a se equilibrar com a presença de Shiny Greymon, Seraphimon, Ophanimon, King Longmon, Queen Chessmon e o surgimento de Cherubimon. Com o tempo chegavam os reforços minguados do reino Chessmon, que já se tinha à frente de seu governo King Chessmon. Em meio à batalha, Coatlimon e Growlmon enfrentaram uma das centenas de Diaboromons, passando por uma evolução por fusão. Seus dados se misturavam e surgia outro dragão sagrado, era Mageramon. Após uma batalha que parecia não ter fim, pareciam que as hordas de Diaboromons se reduziam e viam no horizonte o último grande adversário. Era um Deathmon cercado por uma horda ainda maior de Diaboromons. O combate fora até a exaustão. Grandes generais caíram durante a batalha, como Shiny Greymon, que sem forças usava toda a energia de Gaia para eliminar o exército inimigo, em um sacrifício heróico que inspiraria todas as tropas a lutar até o último homem. Ao fim, Deathmon seria derrotado pelos arcanjos. A trindade estaria estabelecida, mas o custo da vitória foi a destruição quase que completa do Panteão. Após a pacificação, foi iniciada uma grande campanha para que se pudesse investigar as origens daquele ataque, de onde estavam surgindo tantas criaturas malignas e o que causaria seu surgimento. Paralelo a essas pesquisas, também se viu um aumento muito grande de feras no Panteão, com a colocação de King Longmon no alto escalão e Cherubimon como um arcanjo. As forças se equiparavam entre feras e humanoides, gerando um ruído cada vez maior entre as tropas, que já reduzidas se dividiam. Em meio às expedições de reconhecimento, um dos batalhões sob supervisão de Mageramon não retornavam de uma verificação ao sul das muralhas. Com Mageramon e agora seu batalhão de feras sagradas se encaminhando até o local, chegando a um estranho bosque sem vida, coberto por uma neblina escura e de vegetação morta. Adentrando-o, encontra pequenos Kuramons e alguns Digimons ariscos em formas obscurecidas, mas podiam escutar o som de gritos e atritos. Uma batalha ocorria nas profundezas daquela floresta, se adiantando, mesmo que em um pequeno batalhão sozinhos,
encontraram suas tropas sendo massacradas por Diaboromons. Lutavam em frente a um lago de águas escuras e turvas, e Magiramon logo deu sinal para um conflito total, utilizando todas as forças, e a política seria o extermínio. Se iniciava um combate fratricida, enquanto mandava um de seus homens retornar para chamar mais reforços. Em uma batalha impiedosa, desejavam apagar todos os rastros. Mesmo Digimons crianças e bebês eram varridos, mas uma criatura ali era controversa. Se tinha um Baalmon que ora os ajudava a confrontar os Diaboromons, e outrora se colocava em defesa de alguns pequenos Digimons malignos. O combate era denso demais para se preocupar com aquele ser misterioso, e em dado momento, daquele lago negro, emergia de suas profundezas um Hareharemon que parecia estar recebendo energia daquela água, com sua força sendo extremamente acima do normal. O combate já era por si difícil, e as forças de Magiramon eram muito reduzidas, e surgiu, junto daquele ser fétido, uma criatura estranha. Seu corpo era composto por esferas esverdeadas, possuía poderes místicos, jogando muitos de seus homens sagrados em ilusões, retirando seus sentidos. Era Sephirothmon. Em meio a tal enfrentamento, Baalmon é engolido por Hareharemon e levado até as profundezas, mas quando parecia ser o fim, se tornava um Beelzebumon, ressurgindo com ainda mais força, virando o combate, derrotando Hareharemon e deixando Sephirothmon em um estado crítico. Então utiliza uma técnica atordoando Beelzebumon, passando a iniciar um estranho ritual, absorvendo a água negra do lago, recolhendo os restos de Hareharemon e fazendo surgir das profundezas inúmeros Ayasmons e sombras que fundiam-se a seu corpo. Aquele processo dava origem a uma besta colossal, gigantesca e ameaçadora, que só por sua presença fazia os anjos caírem da graça, fazendo seus parceiros se tornarem Devimons e Lady Devimons. O pulso maligno de Negamon tenta Magiramon, e ele entra em uma verdadeira luta interna, um enfrentamento entre luz e trevas, a qual Magiramon foi o único Digimon sagrado ali a conseguir resistir a esta queda, tendo uma força sagrada tão poderosa que sobrepõe os poderes negativos de Negamon. Neste momento, sentindo uma poderosa luz reluzir de dentro de si, evoluindo para uma Holy Dramon, um dos grandes deuses dragões. Conseguindo segurar o oponente, seus ataques sagrados ferem Negamon, mas são incapazes de derrotá-lo. Decidiu por ganhar tempo, o prendendo em um combate direto, onde os dois eram muito feridos. Após um longo período neste combate, viu do leste uma poderosa luz azul nos céus. Era King Longmon. E olhando para o céu a oeste, viu uma luz amarela vindo com grande rapidez. Era Godramon. Em pouco tempo os arcanjos se juntavam à batalha e com aquele grande efetivo conseguem destruir aquele grande amontoado de dados negativos. Os arcanjos vão até o lago, lançando um poderoso feitiço de purificação, enfim trazendo vida à região, e a gruta que se encontrava no centro do lago desmorona, se esfacelando em dados. Negamon, mesmo completamente derrotado, ainda não se desfazia, não aceitava deixar o mundo digital. E então Seraphimon lança um misterioso ataque, utilizando suas esferas de luz. Dizia que iria purificar os dados de Negamon, absorvendo então aqueles dados obscuros, fazendo suas esferas ganharem um tom obscurecido. Enfim, a região dos Campos Dourados era completamente purificada, e o último tentáculo obscuro da região caía. Era o último bastião, a nova era de luz que se alvorava e imperaria sobre o mundo. Se desenhava no horizonte novos tempos de glória e supremacia do Panteão.